Provavelmente você já deve ter sentido por algumas vezes ou por diversas vezes aquele desconforto ou aquele incômodo lá na coluna lombar. Já tentou massagem, já tentou medicamento, já até mesmo foi ao quiropraxista e ainda persiste. Sabia que essa relação pode estar também ligada a outras estruturas que também vão dar o suporte para a coluna lombar. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essa temida dor que vem te incomodando por um tempo, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre como você pode melhorar esses sintomas. Antes de falarmos justamente sobre a temida dor lombar, vale a pena nós trazermos um pouco sobre essa revisão anatômica, onde eu vou falar brevemente sobre alguns pontos que envolvem a nossa coluna lombar. Tá? Vou pegar meu amiguinho coluna aqui e aí eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura. Vale lembrar novamente que a coluna lombar, ela possui então segmentos lombares que são divididos em 5 vértebras. Então nós temos a primeira vértebra, que é chamada L1, L2, L3, L4, L5 e por último nós temos uma última estrutura também que vai compor essa região para deixar ela mais estabilizada, que é a nossa região pélvica seguida da estrutura do sacro. Vale ressaltar que cada uma dessas estruturas que compõem a lombar, ela tem uma formação por essa borrachinha aqui, ou essa bolachinha, ou esse amortecedor que nós chamamos de disco intervertebral, ou seja, os discos que compõem toda a nossa coluna vertebral, no caso aqui, os discos lombares. A função principal dele é gerar o amortecimento e também gerar essas pequenas mobilidades que vão fazer com que você tenha capacidade de vir para frente, para trás, inclinar e fazer as rotações, tá bom? Então, quando você tem a tua estrutura anatômica intacta, sem nenhuma alteração, todos esses movimentos eles são harmoniosos. O que acontece? Você não vai sentir desconforto. Então, o sentar, o levantar, o caminhar, o correr, o exercitar, eles vão te ajudar principalmente a executar esses movimentos sem que você tenha algum dano. Quando nós começamos a criar essas desestruturações, como por exemplo, alguns comportamentos não adequados para a coluna, nós começamos a criar pequenos movimentos compensatórios que vão fazer com que a sua coluna crie pequenas adaptações. Então aqui no caso eu estou mostrando uma pequena adaptação que onde você começa a trabalhar, ou seja, você está lá no seu computador, trabalhando, enviando e-mail, conversando com fornecedores, clientes e tudo mais, e ao longo de um dia você começa a criar pequenos desconfortos lá nas estruturas que compõem essa região aqui. Então, quando você apresenta essas pequenas desestruturas, os teus músculos, ou seja, a musculatura que vão compor a região lombar, ela vai ficar mais tensionada. E aí você começa a criar desestruturações, que no caso são desestruturações mecânicas articulares que vão gerar uma pequena alteração ou uma grande alteração lá na coluna lombar. E aí você começa com pequenas sintomatologias. Essas sintomatologias principalmente são dores localizadas, às vezes um leve desconforto, uma dificuldade para conseguir girar o tronco, uma dificuldade para conseguir ficar ereto e muitas vezes você faz um movimento inadequado e acaba gerando uma tensão muito grande e aí você vai acabar fazendo essa posição aqui. Sabe quando você machuca com o lombar e parece um S? Esses casos são muito comuns aqui no consultório e normalmente são causados por essas alterações que muitas vezes você não dá bola, ou seja, uma dorzinha bem leve, não dá bola, ela começa a aumentar, você não dá bola, ela aumenta mais ainda e você se preocupa. E quando vê, você cria essa compensação. Criou a desestruturação e está sentindo desconforto. Então, quando nós vamos avaliar com a lombar, dentro da quiropraxia, é muito importante nós avaliarmos
a estrutura muscular, ver todas as articulações que estão apresentando esses desalinhamentos, que no caso são as subluxações vertebrais, e esses desalinhamentos nós vamos fazer o reposicionamento da articulação para diminuir a tensão em cima da saída das raízes nervosas. São esses nervinhos aqui que vão inervar, no caso, nossos membros inferiores, ou seja, as nossas pernas. E a partir dali, nós vamos restaurar essa estrutura para que você não apresente mais desconforto. Quando você está estruturado, o que acontece? Nós temos uma outra gama de músculos que precisam ser avaliados. No caso, a musculatura que compõe a região da pelve, ou seja, os músculos inseridos nessa região, que são os músculos da região do glúteo. Então, normalmente, quando você apresenta uma dor na região lombar, comece a observar se você apresenta também uma dor na região lateral aqui do quadril, que provavelmente ao fazer uma pressão, você vai sentir uma dorzinha irradiada. E aí você vai estar apresentando o que nós chamamos de pontos gatilhos. Sim, aqueles pontos que quando você pressiona, ele gera uma dor irradiada. Então vale lembrar que cada uma dessas inervações, ela tem duas funções principais, uma função sensitiva e uma função motora. Dentro da nossa nomenclatura usual, nós chamamos isso de miótomos e dermátomos, ou seja, a parte sensitiva nós chamamos de dermátomo, ou seja, o segmento que vai estar sendo inervado, que aí vai provocar aquelas alterações como perda da sensibilidade, às vezes do formigamento, e também o miótomo, ou seja, a parte que pega a musculatura. Então é muito comum quando nós temos dor na região lombar, apresentar essas compensações lá na região do glúteo, e assim você vai gerar essas dores no caso, essas dores musculares vão estar pegando o miótomo referente a um segmento. Além de você estar apresentando essas dores que vão pegar no colo lombar e vão apresentar também um desconforto lá na região do glúteo, é importante também ter uma cautela com a região do quadril. Exatamente. Porque quando você apresenta um desequilíbrio dessa estrutura, você vai estar mudando a sua mecânica, ou seja, você vai estar mudando a sua postura. Então, ao mudar essa postura, você vai estar fazendo o quê? Criando uma carga maior no teu quadril, que pode vir a gerar uma alteração um pouco maior nas outras estruturas que o compõem, e assim você vai acabar gerando outros processos inflamatórios. Por isso que eu, Fábio Ramos, quiropraxista, eu sempre faço todas essas análises e essas avaliações e não somente tenho que avaliar aquela estrutura da coluna lombar. Por isso que quiropraxia ela é uma profissão que vai se dedicar em ver a estrutura da pessoa como um todo, principalmente as questões dos comportamentos e os hábitos, ou seja, quantas horas você dorme, se pratica exercício, como que é a sua rotina, porque essas informações elas são importantes justamente para nós chegarmos na melhor conduta assertiva para que você melhore no menor tempo possível. Então, só para a gente fazer um resumo geral, o que acontece? Dor lombar não é somente nós avaliarmos a coluna lombar, mas também avaliarmos a estrutura da região pélvica, avaliarmos a estrutura que compõe os glúteos, observarmos todas as musculaturas que são esses estabilizadores da coluna. Então é importante nós criarmos todos esses padrões para que você, com o passar do tempo, venha a ter uma coluna mais saudável, não apresente tanto desconforto e, acima de tudo, consiga promover o seu bem-estar, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma nesse vídeo. É mais uma questão informativa, não somente trazer técnicas ou dicas de como você pode evitar, mas se você está apresentando esses desconfortos, percebeu que não está criando uma evolução, observe as outras estruturas, que é importante. E claro, se ainda está persistindo os sintomas, é muito importante também uma avaliação de um profissional, por exemplo, um traumatologista ou um ortopedista, para termos exames de imagens e assim avaliarmos da melhor forma possível essa estrutura. Então, se você achou interessante todos esses pontos que eu coloquei até agora, você pode dar aquele joinha para nós, também pode comentar e, acima de tudo, compartilhar com pessoas ou com alguns amigos que sofrem dessas alterações. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Fábio Ramos e essa foi a minha arte do bem-estar. Um grande abraço.